Eleições presidenciais, um mundo cada vez mais instável, acordos comerciais que mexem com a nossa soberania, falhas graves no Serviço Nacional de Saúde e uma universidade que quer proibir a inteligência artificial em vez de aprender a lidar com ela. À primeira vista, são temas soltos. Na prática, todos apontam para a mesma pergunta. Quem decide? Com que legitimidade? E quem paga a fatura quando as decisões são mal feitas? Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas e sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara. Então já aproveita para subscrever, dar like e partilhar este vídeo, porque hoje o tema vem quente e variado. E já agora, se vais ouvir isto tudo enquanto mastigas qualquer coisa, eu tenho de confessar, a barrinha Billions da Prozis salva uma vida quando o dia é caótico. E com o código de Sousa Viegas ainda tens 10% de desconto em todas as tuas encomendas da Prozis. Aproveita, porque isto não dura para sempre. Então bora lá! Eu não o fiz antes e não o farei agora. Eu jamais vos vou dizer em quem votar. Isso é convosco. Mas quero também deixar algo claro. O seguro não tem o meu voto. O Ventura é neste momento o único candidato capaz de garantir as alterações e as mudanças que o nosso Parlamento tenta aplicar. Muitos vão-vos dizer que pouco importa quem é o Presidente da República. Mas com toda a instabilidade política internacional, nós precisamos, mais do que nunca, de alguém forte a representar o nosso país. E agora vamos ao que eu faço de verdade aqui. Ler o tabuleiro político e expor hipocrisias. O essencial da noite de domingo foi claro. O Chega quer unir a direita e Seguro quer juntar toda a gente do centro à esquerda. Cada um a puxar a manta para o seu lado. Nada de novo, mas agora é tudo às claras. E ter uma segunda volta ao fim de 40 anos é sem dúvida algo histórico. Mas também prova de que em 40 anos os portugueses nunca estiveram tão divididos. Algo típico de uma mudança de paradigma político. O momento mais inesperado da noite, para mim, foi Coutinho Figueiredo atacar o PSD e, mais diretamente, Montenegro, culpando-o por ter ajudado a colocar um socialista na presidência e de não se importar com os interesses do país. Não era o discurso que muitos esperavam, mas foi um corte limpo. Mais valia ter logo dito que apoiava a Ventura. Agora, quando Coutinho falou numa maioria de centro-direita nestas presidenciais, eu tendo a concordar bastante. A direita saiu politicamente vitoriosa, mesmo sem um bloco único ou um nome consensual. Só que agora vem a parte que eu confesso ter saboreado. Acabou o espaço da esquerda radical. Ver João Vieira dizer que a derrota é uma vitória, depois de ter derrotado nas urnas André Pestana, o nosso querido sindicalista, e Jorge Pinto, é quase poético. Mas também é revelador. Quando a fasquia é tão baixa, qualquer coisa serve de consolo. O resumo da noite: direita fragmentada, mas forte. Esquerda a tentar recompor-se no centro e a esquerda radical a perder oxigênio. Agora começa a parte difícil: governar a realidade em vez da narrativa. O antigo presidente, Ramalho Eanes, pinta um cenário pesado e assume-o sem rodeios. Ele diz que o próximo chefe de Estado vai enfrentar circunstâncias internas e internacionais extremamente exigentes. E eu acho que ele não está a exagerar. No plano interno, aponta o dedo à política portuguesa e chama as coisas pelo nome. Uma fragmentação partidária que naturalmente torna mais difíceis os entendimentos, classificando a situação como dramática quando falamos da saúde. Educação e mobilidade. Ou seja, todos sabemos os problemas, ninguém consegue mandar. No plano internacional, o tom é ainda mais sombrio. Eanes avisa que o mundo passou da lei da ordem para o poder e a desordem. E deixa a frase que mais alarmes dispara: possivelmente a NATO vai explodir. Não é retórica alarmista, é um aviso de alguém que conhece bem o sistema. Ele ainda acrescenta que não há dúvidas de que vai piorar e lembra conflitos ignorados na África, África Oriental, Venezuela, num mundo onde, como ele próprio diz, tudo é imprevisível. A tradução honesta é: o próximo presidente vai governar sem mapa, sem bússola e com o chão a mexer. Quem achar que isto é dramatismo ainda não percebeu o momento histórico em que estamos. E quando o mundo entra numa lógica de força, blocos, interesses estratégicos, não é coincidência que os acordos comerciais passem a ser tratados como inevitáveis, mesmo quando sacrificam quem produz cá dentro. A Proserpa diz o que muita gente no terreno anda a sentir há anos e usa uma expressão fortíssima, mas certeira, ao classificar o acordo UE-Mercosul como uma fraude matemática no setor das carnes. Isto porquê? Porque
Porque não estamos a falar de entrada equilibrada de produtos. Estamos a falar, como a Associação alerta, da entrada seletiva de produtos de maior valor comercial que pressiona preços e destrói as margens. E assim acelerando o abandono das explorações agrícolas no Alentejo. E isto não é só economia agrícola, é sobre soberania. A própria nota alerta para consequências diretas no risco de incêndio e na segurança alimentar. Quando a terra deixa de ser viável economicamente, não é substituída por inovação, é simplesmente abandonada. Agora, do outro lado, outros fazem uma leitura mais fria e estratégica. Reconhecem riscos reais para a carne bovina e aves, mas defendem que o acordo pode ser positivo para Portugal se houver salvaguardas eficazes e acompanhamento político firme, sobretudo em setores como vinho, azeite e os frutos secos. E aqui está o ponto central do meu posicionamento. O problema não é o comércio internacional em si. O problema é o comércio internacional feito sem proteger quem produz cá. Quando uma associação local fala em ameaça à viabilidade da agricultura no Alentejo, não é sobre ideologia, é um instinto de sobrevivência económica. Só que quando outras estruturas lembram que há setores exportadores que podem ganhar, também não estão a mentir. O erro histórico da União Europeia tem sido este: abrir mercados sem exigir igualdade de regras, sem exigir os mesmos standards ambientais, sanitários ou de ética de trabalho, sem compensar quem perde competitividade por cumprir regras e aqueles que não cumprem. Conclusão clara: crescimento económico, sim. Acordos comerciais, sim. Suicídio produtivo em nome de estatísticas bonitas em Bruxelas? Não. Sem soberania alimentar não há soberania nacional, e sem agricultura viável o interior fica bonito nos vossos discursos. Se queres entender a fundo o que é o acordo do Mercosul, junta-te ao Viriatis e torna-te um Viriate Premium para teres acesso aos meus vídeos estendidos, onde posso ser bruta e falar sem medo de censura. A assinatura do Viriate Premium dá-te acesso não só aos meus vídeos, mas aos vídeos exclusivos e artigos de outros criadores de conteúdo e até cursos e e-books daqueles que estão na vanguarda desta guerra cultural. Se ainda não sabes bem se vale a pena gastar dinheiro com isto, junta-te ao Viriatis na sua versão gratuita para entenderes como este clube funciona. Vê as nossas lives em direto, conversa no chat e desfruta dos artigos e e-books gratuitos para teres um cheirinho de tudo o que o Viriatis te pode integrar. Se não és casmurro e queres assinar, aproveita o cupão de Sousa Viegas para teres 10% de desconto. Seja na área gratuita ou na área premium dos resistentes, eu quero ver-te lá. Siga! Raramente se fala das consequências reais, os territórios abandonados, os sistemas sobrecarregados e muitas pessoas que ficam pelo caminho. Sara Moreira foi 10 vezes às urgências do Hospital Padre Américo em Penafiel e nunca lhe foi diagnosticado um tumor cerebral. 10 idas, 10 oportunidades falhadas. O Tribunal Administrativo e Fiscal deu como provado que houve falta de articulação dos serviços hospitalares, não reencaminhamento da utente para consultas da especialidade e, de forma particularmente grave, ausência de exames complementares de diagnóstico, nomeadamente uma tomografia axial computadorizada, uma TAC. Ou seja, sintomas repetidos, sinais de alerta claros e nem uma TAC foi feita. Quase 13 anos depois da morte, o hospital foi condenado a pagar 105 mil euros à família. A decisão reconhece que não foi um erro isolado, mas uma falha do sistema, e isto é o mais perturbador. A justiça chegou tarde e a negligência aconteceu cedo e repetidamente. Quando um hospital precisa de mais de uma década e um tribunal para admitir que falhou, o problema não é só médico, é estrutural. E o mesmo padrão repete-se. Sistemas que falham, ninguém assume a responsabilidade e uma resposta institucional que é sempre a mesma. Proibir, controlar ou empurrar o problema para debaixo do tapete. Isto é daqueles manifestos que dizem mais sobre quem escreve do que sobre o problema que dizem querer resolver. Os próprios autores assumem o tom. Querem proibir o uso de inteligência artificial nas universidades para travar aquilo que chamam de dilúvio digital, que estaria a transformar alunos em cretinos digitais. Não é uma metáfora minha, isto é uma citação direta. O argumento central é simples. A IA estaria a roubar aos estudantes esforço, trabalho e dedicação, criando um ambiente de facilitismo, desonestidade intelectual, copiância e rapidez. E os professores, dizem eles, estariam presos numa sensação difusa de impotência e desalento, afogados em trabalhos artificiais sistematicamente nivelados pela mediana de um chatbot. Agora vamos ser sérios, o problema aqui não é a IA, o problema é um ensino superior que já vinha fragilizado, burocratizado e incapaz de avaliar pensamento crítico muito antes da inteligência artificial existir. Quando o manifesto admite que os docentes estão a voltar a testes de escolha múltipla porque não conseguem distinguir
trabalhos feitos por alunos de textos gerados por máquinas, o que está a ser confessado é isto: o sistema não sabe avaliar raciocínio, só produto final. Proibir a inteligência artificial para humanizar o ensino é como proibir calculadoras porque os alunos já não sabem fazer contas de cabeça. Não resolve a causa, apenas mascara o atraso. Há também uma contradição deliciosa. O texto acusa a inteligência artificial de empobrecer o pensamento crítico, mas responde a isso com uma proposta autoritária e preguiçosa: suspender, proibir, controlar. E ainda há o toque apocalíptico típico. Falam de empobrecimento cognitivo e emocional, de regimes de servidão digital, de uma tecnologia que nos impede de pensar e transformar o mundo. Tudo muito dramático. Mas, curiosamente, sem uma única proposta concreta para ensinar melhor, ou para avaliar melhor, ou sei lá, para formarmos humanos melhores. No fundo, isto não é um manifesto sobre estudantes, é um manifesto sobre medo. Medo de perder autoridade, medo de ter de mudar os métodos e um medo enorme de admitir que o ensino superior não acompanhou o mundo real. A IA não está a matar a curiosidade intelectual, ela está a expor, sem filtros, onde é que essa curiosidade tinha morrido. E os culpados são vocês. No fundo, este episódio não é sobre eleições, nem Mercosul, muito menos inteligência artificial. É sobre decisões tomadas longe das pessoas a sério. Sobre elites que falham e depois se espantam com a revolta. Sobre instituições que preferem controlar em vez de melhorar. Pensar dá trabalho. Reformar dá trabalho. Proibir é preguiçoso. Se este vídeo te fez pensar, partilha. E se te incomodou, partilha ainda mais. E claro, comenta aí o que achaste destes temas, subscreve, deixa aquele like maroto e segue-me nas outras redes. Porque aqui diz o que ninguém tem coragem de dizer. Mesmo que doa, mesmo que incomode, mesmo que seja à bruta.